Olá pessoal, bem-vindo ao canal de receitas super fáceis. E a receita de hoje é bolo de chocolate com cobertura. Ingredientes: uma mistura para bolo de chocolate, 3 ovos, 5 colheres de sopa de margarina e 130 ml de leite. E para a cobertura, 4 colheres de sopa de chocolate em pó, 2 colheres de sopa de açúcar, 4 colheres de sopa de leite e 2 colheres de sopa de margarina. Olá pessoal, sejam novamente muito bem-vindos ao nosso canal e hoje, atendendo pedidos, vamos fazer este bolo de chocolate com cobertura que é bem facilzinho mesmo. Neste primeiro passo, para a preparação do bolo, a gente está utilizando aquelas misturas para bolo de sabor chocolate e estamos seguindo os passo a passos conforme diz a descrição. Então é bem fácil, a gente vai misturar ali todos os ingredientes, colocar numa vasilha ou no próprio pote da batedeira, que são as 100 gramas de margarina, 150 ml de leite e os 3 ovos. E claro, mais a mistura para bolo. E aqui então a gente vai ensinar uma maneira de como bater essa mistura para bolo caso você não tenha a batedeira. A primeira é essa, é utilizar o garfo, pode pegar o garfo um de frente para o outro e comece a bater a mistura para o bolo. Outra maneira de fazer é usar aquele fouet, que é aquele batedor manual. Se você for bater manualmente, então o tempo é 6 minutos batendo a massa, até obter uma massa lisa e homogênea. E caso você queira usar a sua batedeira, que é muito mais prático, o tempo utilizado então é 4 minutos na velocidade alta. E agora então vou usar a batedeira porque eu não quero ficar sofrendo por 6 longos minutos. Enquanto isso, você já vai pré-aquecendo seu forno a 180 graus por no mínimo 15 minutos. Esse procedimento aí de pré-aquecer o forno por 15 minutos pode parecer uma informação muito óbvia para quem está acostumado a fazer bolos e pães, mas a gente já recebeu comentários de gente falando: eu fiz tudo certinho, mas fui fazer o meu pão e ele murchou, ele não cresceu, o que aconteceu? E aí, através de diálogos das conversas, descobrimos que algumas pessoas esqueceram de pré-aquecer o forno antes de colocar, né, o pão ou o bolo, por não estar acostumado a fazer esse tipo de receita. Então, quem está começando, quem é marinheiro de primeira viagem, que está fazendo o primeiro bolo de chocolate da vida, não esqueça, pré-aqueça o forno. E aí está, pessoal, após 4 minutos de batimento em velocidade máxima na batedeira, aí está a nossa massa lisa e homogênea. Agora então é hora de untar a forminha que a gente vai colocar a mistura pronta para colocar no forno. E se você também não tiver aquele pincel para untar, a gente vai então ensinar outra dica fácil para não sujar todos os seus dedos. Então pegue um guardanapo, dobre ele até ficar num pedaço pequeno, unte a forma e vai passando por dentro da forma. Passe em todos os cantinhos principalmente. Cantinho é um lugar muito bom para grudar a forma e quebrar na hora de desenformar. Então passe bastante e aí vai passando de forma homogênea. Outra dica importante, não passe muito rápido, senão pode quebrar o papel e ficar pedacinho de papel. E a gente não quer comer bolo de chocolate com pedacinhos de papel, né, gente? Então devagar nessa hora, ok? E aí está a nossa forma bem untada e agora então é só colocar a mistura pronta, bem lisa e homogênea na nossa forma untada e levar ao forno que já está pré-aquecido por no mínimo 15 minutos. Tempo de cozimento 40 a 45 minutos, dependendo do seu forno. Observe quando o cheiro começar a invadir a sua cozinha, este é um indicativo que o bolo está pronto. E olha como ficou, gente, ficou muito bonito mesmo o nosso bolo, até aí tudo tranquilo, vamos continuar ele agora. Dica importantíssima para pães e bolos, espere mais ou menos aí uns 10, 15 minutos para desenformar, pois se você desenformar ainda quente, com certeza ele vai quebrar. Então deixe esfriar a forminha e aí você consegue retirar o bolo com muita facilidade e não vai quebrar. Então enquanto ele vai esfriando, a gente vai fazer a nossa cobertura de chocolate. E a cobertura é bem fácil, então a gente pega os ingredientes, o leite, o chocolate, o açúcar e a margarina, coloca numa panela e começa a mexer simplesmente até dissolver tudo e começar a ferver. Parece bem simples sim, mas tem que cuidar o ponto para que não queime no final. A gente começa aqui em fogo alto e depois que começa a ferver, depois de alguns minutos, então a gente vai deixando em fogo médio. Então vamos falar da cobertura, né, pessoal? Existem vários tipos de cobertura de chocolate, mas a gente optou aqui por fazer uma que é mais líquida, mais molezinha, por ser a mais fácil de fazer nesse primeiro momento. Na sequência, nos próximos vídeos, a gente vai ensinar a fazer outros tipos de cobertura. Tem aquele tipo de cobertura que é o tipo ganache, que é de chocolate com creme de leite, que ele fica mais consistente. Tem aquela cobertura que a gente pode fazer com leite condensado também. Tem um tipo de cobertura que é de chocolate durinho, que fica tipo uma casquinha em cima do bolo, né? Mas o de hoje é esse bem simples, essa cobertura molezinha que a gente está fazendo agora.
Então já deu para perceber aí no vídeo que começou a ferver bem a nossa cobertura, então a gente só espera que ela engrosse um pouquinho mais. Nos primeiros momentos a gente vê que ela está bem líquida, mas a gente vai mexendo, esperando ela apurar, que ela vai ter uma consistência um pouquinho mais firme. Só lembrando, ela é bem molezinha, bem líquida, então ela não vai ficar um creme, tá gente? É só ficar olhando aí que a gente já vai chegar no nosso ponto ideal da nossa cobertura. E uma coisa legal da margarina é que, além de dar um sabor, claro, ela também dá um brilho na cobertura, fica bem bonita a cobertura com essa margarina. E aí ela está praticamente pronta. A gente começa a passar a colher no fundo da panela e quando a cobertura demora um pouquinho para se unir no fundo da panela, para retornar de novo, este é o ponto ideal. Isso vale também para geleias e para outras receitas com açúcar. E agora a gente volta ao nosso bolinho, que já esfriou bastante, dá pra ver que dá pra segurar e não queima mais a mão, então esse é o ponto ideal pra gente desenformar. Por descargo de consciência, a gente passa uma faquinha sem ponta, sem fio, nas bordas da forma, ó, dá pra ver que sai bem sequinho, sai perfeito, e aí então está ajudando no desenformar. Então a gente faz ao longo de toda a volta, e depois a gente vai virar pra ver como ficou. A grande hora da verdade, então a gente pega um prato grande ou um prato para bolo, vira a forma em cima, dá uma batidinha no fundo para ajudar a soltar e... Tadã! Olha só pessoal, o tempo certinho, não queimou, não grudou, não caiu nem um pedacinho da forma, então ficou excelente o nosso bolo, então bora colocar cobertura nele. Dá uma olhadinha aí, todos os lados perfeito, consistência ideal. A gente está dizendo aqui que as receitas são super fáceis e são mesmo, gente, não tem mistério nenhum, é só ter muita vontade de fazer que dá super certo. Aqui então a gente pega uma faquinha, faz uns furinhos na parte de cima do bolo para que a cobertura penetre no bolo e fique ainda mais saboroso o nosso bolo com esses pedacinhos de cobertura que vai entrando no bolo. Então faça os furinhos e depois vá se divertindo colocando a sua cobertura. E olha só pessoal, esse prato é um pouquinho fundo, então o legal dele é que a cobertura vai ficar no meio, vai ficar no centro, e depois quando você cortar o bolo, você pode pegar essa cobertura que ficou concentrada no centro e até colocar sobre a fatia de bolo retirada. E a gente sempre relembra, se você está curtindo essa receita, não esquece de comentar abaixo, se inscrever no canal, pois isso é muito importante e nos incentiva a estar fazendo sempre novas receitas para vocês. E agora então a gente está finalizando o colocar da cobertura sobre o bolo e depois a gente vai ver como ficou ele por dentro. E que rufem os tambores! E olha só pessoal, fofinho, ficou muito macio a massa, essa cobertura, tá com um cheirinho, com um gostinho muito bom. E olha ali no centro, ó, o quanto sobrou de recheio, agora a gente pode até colocar sobre o bolo e se divertir. Nossa, super fácil! Confira as nossas receitas anteriores, aproveite agora e se inscreva no canal. E nos conte nos comentários abaixo de onde você está vendo o vídeo, qual a cidade e estado e qual país. Gostaríamos de saber até onde as nossas receitas estão chegando. Muito obrigado por assistir!